People in the house, estamos começando. Contagem regressiva já começou, Ana Lima. Muito boa noite para você em casa. Boa noite, Ana Lima. Boa noite para você também. A gente estava aqui na expectativa. Fazendo a contagem regressiva por contagem regressiva. É verdade. Que coisa bonita, não é? Você que está aí em casa, esse é o momento de você começar a fazer mais propaganda para os seus amigos poderem assistir Contagem Regressiva. É isso mesmo, né? É verdade, é verdade. Como é que faz, Ana? Divulga aí, esperança.com.br. Divulga também a nossa hashtag Contagem Regressiva. Inventa alguma frase bem legal aí. Fala, amigos, assistam Contagem Regressiva. Hashtag Contagem Regressiva. Desperta Olha uma só. curiosidade nos Ficou seus boa amigos, a dica? Com certeza, gostei. Muito bom. A gente sai agora de você aí de casa para vir aqui para os nossos estúdios para conversar com os nossos amigos especiais, né? Especiais que estão aqui também. Eu quero começar por você. Qual o seu nome, rapaz? Boa noite, meu nome é Adriano Abreu e desejo a todos uma boa noite. Boa noite. Muito bem. E a moça da ponta, quem é você? Olá, eu sou a Evelyn, que bom que você está aqui com a gente hoje. É isso aí. Muito bom, agora... simpática ela, né? Olha aqui... só que beleza. Outra moça bonita? Eu sou a Alana Bonfim. Muito Alana, bem. boa noite, Alana. Boa noite, Welly. É um prazer estar conosco. Prazer. Boa noite, meu nome é Bruno Fernandes e uma boa contagem regressiva para todos nós. É isso aí, gostei, hein? Gostou? Ficou bonito, né? Uma boa contagem regressiva para todos nós. Mas não acabaram os nossos convidados, sabia Como disso, assim? Ana Lima? A gente tem mais gente. Tem mais aqui? gente do nosso lado esquerdo aqui, olha só quem está aqui. Jefferson Pilar, muito boa noite. Boa noite, prazer poder estar aqui. Vai ser bênção pura, sem mistura. Amém. E o nosso convidado especialíssimo, o pastor Luiz Gonçalves. Muito boa noite. Pastor. Olá, André. Olá, Ana. Tudo bom, boa noite pastor? a vocês. Boa noite, amigos. Bem-vindos. Tenho certeza que a contagem regressiva por uma nova vida já começou. Tá certo. Você não esqueça de divulgar. Continua falando aí no Twitter, no Facebook. Assista ao Contagem Regressiva. Divulga o site esperança.com.br e também a hashtag Contagem Regressiva. Ana Lima? É isso aí. Agora, para a gente começar bem o nosso programa, eu vou pedir uma música muito especial pelo Jefferson Pilar. Vamos lá. Eu tenho um amigo que nunca me deixou, pelos meus pecados no Calvário pagou. Ele não quer saber a minha raça ou cor, me ama como eu sou. Quando estava triste e sem direção, me afastei por causa da transgressão. Deu uma nova chance quando pedi perdão, me estendeu sua mão, renovou o meu coração. Quando eu chorar, Ele vai consolar. Quando eu cair, Ele vai me levantar. Quando eu clamar, Ele responderá. Todo pranto findará, Ele irá nos salvar. Eu tenho um amigo que nunca me deixou, pelos meus pecados no Calvário pagou. Ele não quer saber a minha raça ou cor, me ama como eu sou, eu sou. Quando estava triste e sem direção, me afastei por causa da transgressão. Deu uma nova chance quando pedi perdão, me estendeu sua mão, renovou o meu coração. Quando eu chorar, Ele vai consolar. Quando eu cair, Ele vai me levantar. Quando eu clamar, Ele responderá. Todo pranto findará, Ele irá nos salvar, me salvar. Todo pranto findará,
nos salvar. Todo pranto findará, Ele irá nos salvar. Amém. Linda música, hein, Amém. Ana? Muito linda. Você Por canta isso que eu também, falei que é Ana? especial. André, não me coloca numa situação difícil. Depois a gente vai pedir para você cantar depois, em algum momento, viu? Obrigado, Jefferson, que Deus te abençoe, viu? Bom, a gente tá falando aqui no Contagem Regressiva diretamente, sabe de qual cidade, Ana Lima? Eu acho que eu sei. É Santa Rita do Passa Quatro? Não é. Não, não é. É Mogi das Cruzes? É uma cidade especial, mas não é Mogi das Não, nós Cruzes. estamos falando diretamente de Brasília, capital federal, é isso aí. E daqui de Brasília a gente vai para um outro lugar, é isso, Ana? Com certeza. Vamos para um lugarzinho no interior de São Paulo. Interior. Ó, Interior. meu Você é do sotaque. interior, né? Muito Chamado Jacareí, falar com Luciana Santana e o Thiago Ramos, nossos apresentadores amigos. do programa Conexão Jovem na TV Novo Tempo. Eles estão aqui já. Olha só, Luciana, e aí, Chapolin. gente, tudo bom? Gente, tudo bem? Assista o Tudo Contagem bem. Regressiva Estamos aqui na de produção da TV Novo Tempo. O meu companheiro aqui, apresentador também, meu parceiro. Leide está aqui, ó, uniformizado aqui, leva o nome da TV Novo Tempo. Pessoa institucional. E também Boa noite, a gente. hashtag Bem com vocês? Boa Contagem noite, tudo Regressiva. bem, Luciana? Ana Lima? Não tá ouvindo bem? Vamos tentar. A gente está com um pouquinho de problema aqui no nosso áudio, na Mas imagem, não tem problema, mas a tá gente tudo vai certo. falando. O detalhe é o seguinte, o que eu quero perguntar para vocês é, vocês faziam um programa jovem na TV Novo Tempo, a gente está fazendo um programa pela internet, voltado principalmente para o público jovem. Eu quero perguntar como é que vocês veem assim, a importância de poder fazer programas assim, para que os jovens possam participar, interagir pela internet, como é que vocês veem isso? Eu acho muito importante porque assim, a gente acaba criando, a gente tem cria uma distância, né? Às vezes assim, de pastor e público e jovem e tal, e quando a gente abre esse espaço para debate, para perguntas e respostas, eu acho que é um canal que com certeza vai contribuir para a dúvida do jovem, para sentir que assim, a gente pode ter um pastor como amigo, então assim, a gente pode interagir, perguntar e a gente vai ter imediatamente a resposta, Com certeza, né? e principalmente valorizando a internet, que hoje a gente imagina que seja o principal mídia para alcançar os jovens, né? A gente quase não vê hoje os jovens na televisão, assistindo televisão, mas sim tudo que ele quer ver, filme ou internet, redes sociais, tudo pela internet. Então acho que é uma mídia fantástica para a gente conseguir alcançar esses jovens aí. E é uma dica também para que, às vezes, o jovem fica muito ocioso na internet, gasta muito tempo na internet, nas redes sociais, e a gente pode utilizar essa ferramenta para levar a mensagem de Jesus, e para receber também, para se alimentar espiritualmente. Então, achei essa iniciativa aí do Evangelismo Web muito bacana, que com certeza tem que perpetuar. No passado a gente teve também, eu tive a oportunidade de estar aí na divisão também, e esse ano com você, André, e com a Ana, eu acho a iniciativa muito bacana. Tá Que certo. legal. Luciana, muito obrigado. Thiago, muito obrigado. Uma boa noite e um bom programa Conexão Jovem daqui a pouco para vocês. 10h30 ao vivo, hein, gente? Espero depois aqui no nosso Contagem Regressiva. Fique ligado com a gente no Conexão Jovem. Quero aproveitar e mandar um abraço pro pastor Luiz Gonçalves também. Um abraço, Pode pastor, mandar. saudade de você. Um abraço, Luciana. Vê se não nos abandona, hein? Ô, pastor, não ouvi. Não, você é bem-vindo aqui no Contagem Regressiva. Um abraço para vocês. Um Tchau. abraço para vocês, gente. Bom, a gente falou sobre interatividade, né? E a gente quer continuar tendo a sua interatividade. Afinal de contas, isso aqui é um programa feito exclusivamente para a internet. Continua divulgando no Twitter, no Facebook, mas você também, acessando a página esperança.com.br, você pode ter várias formas de conversar com a gente, mandar pergunta, mandar abraço, né, Ana? Com certeza. É verdade. Pode colocar aqui na tela, se tiver como colocar, só para a gente explicar mais ou menos como é que funciona o site do esperança.com.br, o site do Contagem Regressiva. Você tem algumas ferramentas que você pode usar, é isso, Ana? Explica pra gente. Com certeza. Você pode usar o Facebook, pode usar o Twitter, pode usar, se você tiver com um tablet, com qualquer
aparelho que tenha conexão via internet. Muito Lembrando bem. que é só pela internet, Olha André. só, a gente está vendo aqui o site, você também está vendo na sua casa, e você pode participar de um chat com a gente também, pode mandar abraço, pode fazer o que for. De repente você está aí, você, José, de Santa Rita do Passa Quatro, mais uma vez, a gente pode mandar um abraço para você, não é? Você, Maria de Mogi das Cruzes, minha cidade, Olha só. pode mandar aqui seu alô, a gente vai falar o seu nome aqui. Muito bem. Agora, tem uma coisa muito importante. Qual é o tema dessa noite no Contagem Regressiva, Ana Lima? Ai, André, será que o pessoal vai ter medo desse tema que a gente vai falar? Eu não sei. Você tem medo do final do mundo, você que está em casa? Opa, já dei a Você dica. acredita que o mundo vai acabar? Eu acho que tem gente em casa que deve estar pensando assim, olha, eu não acredito muito nesse negócio de fim do mundo, que o mundo pode acabar, tal. Eu não acredito muito não. E aí, como é que faz, Ana Lima? Acho melhor assistir o nosso programa hoje. É melhor assistir o nosso programa? Muito bem. Então, agora, eu quero fazer uma perguntinha, já que a gente vai falar sobre esse tema. Melhor, eu não vou conversar com o pessoal nos estúdios ainda, eu vou pedir para você assistir um vídeo que vai passar agora na sua tela. Vamos, André, rapidinho, vamos. Que é isso? Até bateu com o microfone em mim, machucou tudo, que é isso? logo. Que é isso? Tá acabando o mundo, Ana Lima? Não, André, quase isso. A gente vai perguntar para as pessoas se elas acreditam no fim do mundo. Mas tem que ser rápido. Então vamos lá, pras ruas. Vem cá, vocês acreditam no fim do mundo? Não. Não. Pergunta rápida. Você acredita que o mundo pode acabar ou você acha que não tem fim do mundo, não? As pessoas têm que acreditar em Deus, somente isso. Você acredita que tem fim do mundo ou você acha que isso aí não existe? É muito ambíguo, né? Falar que existe fim do mundo. Não tem como provar. Quem é religioso acredita em algo... Fé, né? Acredita em algo que pode acontecer por escrituras, coisas do tipo. Quem não é, vive do jeito que... Até os 5 minutos finais. E o que você acredita? Eu, sinceramente... Pode falar. Acredito que eu vou morrer de morte natural, sem ser o fim do mundo mesmo. Esse negócio de tsunami, terremotos, essas coisas, você acha que tem alguma coisa a ver com o fim do mundo, tal, ou isso é coisa normal da natureza? São fenômenos da natureza, nada mais. É tudo coisa da natureza, né? Faz parte. Também acho. A natureza tá sofrendo mudança, né? O homem não ajuda muito, né? Oi, deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. Você acredita que tem fim do mundo ou isso aí não existe? Pra mim não existe, não. Não tem nada de fim do mundo, isso não tem nada a ver. Agora, esse negócio de terremoto, tsunami, catástrofe, essas coisas, você acha que tem alguma coisa a ver com o final do mundo? Ou isso é coisa normal da natureza? Acho que é normal da natureza. Polêmico, hein, Ana Lima? Polêmico. Eu fiquei prestando atenção na resposta daquele rapaz e falou assim, não, esse negócio de fim do mundo não existe não, que o que importa é acreditar em Deus. O negócio... E aí, como é que você responde essa pergunta? Aliás, muita gente não acredita no fim do mundo, né? Eu não sei, você acredita no fim do mundo? Eu prefiro não comentar. Vamos fazer o seguinte, tinha um programa antigamente que falava assim, vamos pedir ajuda para os universitários. Vamos a gente sim. tem universitários nesse canto, tem Se universitários é que eles aqui? Tem? não se Olha só formaram. que beleza. E temos profissionais também. Com Eu sei que a Alana é certeza. enfermeira também, se a gente passar mal aqui ela já cuida na hora. Com certeza. Tá tudo certo. Como é que vocês veem isso? Vocês acreditam em fim do mundo? Alguém quer falar? Vocês acham que o fim do mundo pode acontecer em algum momento? O planeta acaba? Como foi comentado ali a princípio pelos nossos colegas lá, é realmente quase impossível acreditar em fim do mundo, até por tanta influência que a gente tem da mídia, filmes e tudo mais. Recentemente, eu assistindo um filme com os colegas, com certeza a maioria já assistiu O Livro de Eli. O filme, a partir de uma explosão, houve um recomeço e a maioria das histórias que a gente ouve é que sempre vai haver uma catástrofe, como a natureza mesmo prevê isso, vai acabar, mas não, vai haver um remanescente, daí recomeça tudo novamente, e é sempre a evolução, uma raça melhor. É difícil de acreditar, mas quando a gente parte para um estudo mais aprofundado, que eu posso dizer assim, que a Bíblia diz, pelo que eu já li, e vendo o que já foi concretizado, isso é um fato que mais cedo ou mais tarde a gente vai presenciar. Agora, é interessante, você falou um negócio de Bíblia, mas eu vou jogar vocês na fogueira agora ali. Por que eu posso acreditar, por exemplo, na Bíblia e não no Nostradamus? Por que eu posso acreditar na Bíblia e não, de repente, sei lá, nos maias que estão prevendo o fim do mundo para 2012? Dezembro, E aí? né, de 2012, E aí, como é que é isso? olha só, nosso amigo... Eu esqueci teu nome, cara. Eu sou muito ruim de nome. Como é que é teu nome mesmo? Denner. Denner Abreu. Diga, Denner Denner. vai Denner Abreu. arriscar. Olha,
esses profetas antigos, Nostradamus, esses caras que profetizaram, tudo que eles profetizaram passou e não se cumpriu. Mas quando a gente lê as profecias de Daniel e algumas coisas da Bíblia, tudo que foi profetizado, em sua parte, já deveria ter acontecido, aconteceu de fato. Eu nunca vi em nenhuma parte da Bíblia alguma coisa que ela profetizou que era para ter acontecido e não aconteceu. Tudo aconteceu. Então, entre acreditar na Bíblia onde ela fala e acontece, e acreditar em pessoas que falam que vai acontecer e nunca acontece, prefiro ficar com aquilo que fala que acontece e realmente acontece. Você falou de alguns sinais, profecias. Vocês acreditam que essas catástrofes naturais que estão acontecendo, elas têm alguma coisa a ver com o fim do mundo? Quando a gente tem um aparelho que começa a dar alguns sinais de desgaste, a gente já sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai parar de funcionar. A mesma coisa acontece com o nosso mundo. Nós estamos vendo que está tudo dando errado, as coisas que funcionavam em equilíbrio perfeito já não estão funcionando mais nesse equilíbrio. Então, a gente pode ver, através dos sinais, são uma forma clara da gente identificar que está chegando perto do fim, sim. Agora eu quero aproveitar o seguinte, você que está em casa, você também pode participar. Você pode mandar a sua pergunta para a gente, de repente surgiu uma pergunta na sua cabeça, ou você pode até comentar, e aí, você acredita no final do mundo? Você acha que o planeta Terra pode acabar? Ou, por exemplo, as catástrofes, você acha que tem alguma coisa a ver com o fim do mundo? Ou isso sempre aconteceu e a galera só está colocando pilha agora por esses dias aí? E aí, você pode falar com a gente pelo site esperança.com.br ou usando a hashtag contagem regressiva no seu Twitter ou usando a palavra contagem regressiva no seu Facebook. Ana Lima, eu acho que eu queria perguntar um negócio aqui pro Jefferson Pilar, hein? Vamos lá, quer será dizer, que ele eu vai não, saber? né? Você vai perguntar. Eu vou perguntar, vou perguntar sim. Você acredita que tem alguma data específica para o mundo acabar? Olha, eu acredito sim, é aquela que Deus determinou que a gente ainda não conhece, né? Mas, de fato, existe uma data no coração, lá no pensamento de Deus, que, de fato, como ele falou, o pessoal prega que aconteceu uma explosão, de fato acontecerá uma explosão para um novo recomeço com Deus para a vida eterna. Mas você acha que essa explosão vai ser alguma coisa assim, um fenômeno natural, alguma coisa assim, realmente vai haver uma explosão, todo mundo vai morrer? Não. Como que você acha que vai ser o fim do mundo? Bem, biblicamente, essa explosão aí vai acontecer, vai ser do próprio Deus, na verdade, né? Acabando ali com a questão do pecado, tirando o pecado e agora vivendo os que estiverem bem pertinho dele, que ama a Deus, viver eternamente com ele para um novo recomeço, uma vida nova com Deus, com Jesus lá no céu. A gente tem mais discussão, a gente tem mais interatividade, a gente quer ouvir a sua pergunta, a gente quer ouvir o seu abraço. Você pode mandar abraço para algum colega seu, ou você pode mandar abraço para você mesmo, olha só. Mas a gente vai fazer o seguinte, o pastor Luiz Gonçalves também vai falar sobre isso, ele vai ler na Bíblia exatamente o que vai acontecer no final dos tempos, ou se vai ter pelo menos algum final dos tempos, né, Ana? Será que vai ter? Não sei, eu sei que a gente faz um rápido intervalo de 3 minutos, você não sai daí que a gente já volta. A gente está de volta, lógico. Se não melhorou um pouquinho, se não melhorou, continua com a gente. Vamos persistir, porque o negócio aqui está muito bom, André. É isso mesmo. E a galera tá participando no Twitter, no Facebook, com a hashtag contagem regressiva. Olha só, pra você ver que legal. A Maiara falou uma coisa muito legal. Amanhã a gente não vai mais ter problema, eu acredito. Amém. E tu que tá ligado no contagem regressiva, hashtag, não desanima, cara. Fica até o fim. E aí, tem até um abraço pessoal do TI aqui, ó. Henry Ávila, tá falando assim, força aí, galera do TI do Contagem Regressiva, vocês dão conta. Deus está no controle. Ele falou, logo a gente volta. E a gente já tá de volta pela graça de Deus. Amém. E você que ainda não viu o pastor Luiz Gonçalves, ele tá aqui, falou uma frase bonita agora há pouco, eu achei sensacional. Sem luta não há vitória. É isso mesmo, pastor Luiz? É isso mesmo, sem luta não há vitória. Nós estamos muito felizes porque você está orando por nós, porque você está participando desse programa. Eu sei que tem igrejas que estão reunidas agora, existem pequenos grupos, existem classes bíblicas. Eu sei de gente que está andando na rua aí, no metrô, no centro de São Paulo, com seu iPhonezinho acompanhando a gente. Sejam muito bem-vindos. Esse programa, André, ele tem essa vantagem, né? A pessoa não precisa ir à igreja, a igreja vai até ela. Você não precisa vir até nós vamos até você. E se prepara, porque nós estamos com esse programa com alguns blocos e daqui a pouco, amigo, a espada de 2 gumes já está nas minhas mãos. E a gente vai falar sobre o que mesmo, pastor? A gente precisa lembrar para o nosso telespectador. Claro, né? Vamos falar sobre os sinais dos tempos, e aí tem uma perguntinha, né? Será que o mundo vai acabar?
E aí, acaba? Não acaba? Ó, a Bíblia diz que sim e que não. A Bíblia Como diz que assim, sim pastor? ou que não? Aí já está confundindo Olha mais quem está lá em casa. Pastor, senhor Ué, tinha mas que você não estava colocando os jovens ali na fogueira, agora eu coloquei você na fogueira. Muito bem, então vamos jogar os jovens aqui numa situação difícil. Vamos ver se vocês saem dessa. E aí? Respondam a pergunta do pastor Luiz Gonçalves. Alguém tem uma resposta Duas aí? respostas na Bíblia? Olha Gente, só como aí. assim? Parece que o Jefferson está empolgado aqui, querendo falar. Ele tá viu? querendo falar? Tá É. também? Peraí, Jefferson. a Você gente fala já primeiro e depois com o você. Jefferson. Todos sabem do não, do sim, né? Que vai. A maior parte acredita que sim. Mas e o não? O não é o que nós temos, a grande esperança. Olha Aí. Só. Mas ficou meio misteriosa a resposta dela. Não, Mas ficou bonito. o rosto dela já era essa, misterioso. né? Olha, Ela fechou o rosto assim, tá. E o Jefferson Pilar, o que você ia falar, Jefferson? Rapaz, olha, me colocou na fogueira nessa, né? Mas eu creio o seguinte, a Bíblia diz que sim, acabará, mas irá ser renovada. Na verdade, irá acabar ali, né? Será destruída para ser renovada, né? Olha, eu não vou perguntar se tá tudo certo ainda, porque a gente vai deixar isso pro pastor Luiz Gonçalves daqui a pouquinho. Você vai ficar no mistério ainda, tá certo, não tá certo, as respostas por aqui. Mas antes, eu quero falar alguns abraços que estão sendo mandados aqui pelo Twitter e pelo Facebook. Olha, para você ter uma ideia, tem igrejas no Rio de Janeiro reunidas para assistir o Contagem Regressiva. Quais são as igrejas mesmo, Jefferson? Você tinha comentado aí, né? Ó, deixa eu te falar aqui agora, porque Diga agora aí. tá cheio de gente aqui, ó. Rio Bonito, Vila Mar, Olha Pedras só. de Guaratiba, pessoal de Ibura de Baixo, em Recife, e tem também aqui Todos de na igreja? Parobé, na igreja, de Rio Grande do Sul. Parobé, Rio Grande do Sul. Olha só, e aí você quer abraço saber, pra todos você acha que é eles, só né? aqui no Brasil que tem o pessoal vendo? Não, Com internet tem em qualquer certeza lugar do não, mundo. Sabe é quem isso tá aí. mandando abraço pra gente aqui? É o pessoal aqui, ó, a Clau Marquezin. Ela diz assim, estou na Flórida, Sunrise. Olha só que bonito, que né? chique, Aí né? tem uma outra aqui, tá falando assim, ó, a Mari Marcelino. Se liga nisso aqui, Ana Lima. Poxa, aqui em Portugal é 1h. Uma hora e o pessoal tá ligado Olha aqui só, com a uma gente. boa noite para vocês aí em Portugal, que beleza, acompanhando Gente Contagem boa, Regressiva, né? olha que beleza, hein? É verdade. Muito bem, agora, Eu tenho uma outra pergunta Diga. para colocar eles aqui no fogo. então vai lá. Fim do mundo tem muita história para contar. Com certeza vocês já ouviram alguma história assim inusitada por aí. Tem alguma aí? Alguém pode me falar alguma? Você. É uma história... vi na internet, né? Não Ah, sei viu muito na bem da internet, veracidade hein? dela. Um amigo de um mas- amigo meu falou. Aproveitando, um amigo meu, do amigo que disse que contou. Mas seguinte, eu tava vendo na internet esses dias, em Santa Catarina, a história de um bebê que tinha nascido. E o engraçado é que ele tinha nascido com as duas mãos grudadas, juntas. E foram fazer a cirurgia, uma cirurgia simples, né? Era somente pela pele, eles foram ver depois. E quando eles assim separaram as mãos do bebê, estava escrito assim: Jesus voltará, Jesus voltará somente, né? Então, meio estranho, eu não sei. Estranho. Até mão de bebê tá dizendo que Jesus vai voltar, Aham. que tem o fim dos tempos. Não sei Será muito que bem. é Tem verdade? filme 2012 dizendo que vai ter o fim dos tempos. Não sei, tem muita coisa dizendo aí. Esses negócios na internet, assim, geralmente são esses que colocam bastante medo na gente, né? E ano passado teve acho que foi numa semana de oração, quando eu estava no colégio, e eles mostraram, eu não sei se alguém que está assistindo também já ouviu falar, se não me engano era nos Estados Unidos, não sei, era mais de um terreno, era muito espaço e eles tinham comprado muitos caixões. E assim, aí aquela coisa, todo mundo fica, por quê? Da onde isso? Eles estão planejando alguma guerra vai acabar todo mundo desse mundo, estão querendo esvaziar o mundo. Meio sinistro, hein? E as pessoas a gente fica movido pelo medo, assim, né? Mas eu acho que, ou então que nem nos vídeos eles falaram, a natureza, o mundo está acabando pela natureza, e fica jogando esse medo, assim, mas às vezes as pessoas não param para pensar o que está por trás disso, né? Não é só a natureza, não é só calendário. Agora, a gente vai jogar já agora pro pastor Luiz Gonçalves, que a gente quer saber o que tá certo nessa história toda aí. A gente quer saber, tá certo, tá errado, o que a gente falou aqui tem a ver, a gente precisa ter medo do fim do mundo, vai ter fim do mundo mesmo? Aí eu fico me pensando, olha só, muito bonita a minha frase, né? Eu fico pensando aqui, pastor, naquele vídeo que a gente viu no começo, tinha um rapaz que ele falou assim, olha, esse negócio de fim do mundo não importa, o que importa é
eu amar a Deus e as pessoas. Será que é isso mesmo? Não importa Chega saber mais fim do perto. mundo, profecias. Chega mais perto você Chega agora. mais perto, que a gente pastor. vai ter uma resposta aqui com o pastor Luiz Gonçalves. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, André. Eu quero convidar você, então, para a gente continuar esse bate-papo, para a gente conversar um pouco mais, biblicamente falando, a respeito desse importante assunto. Eu convido você a ler comigo Mateus 24, verso 3, porque a pergunta que o André e a Ana fizeram aos jovens aqui e fizeram a você, uma vez essa mesma pergunta foi feita a Jesus pelos seus discípulos. Ouça só, Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha que pergunta. Algumas Bíblias falam consumação do século, outras dizem fim do mundo. A verdade é que Jesus foi interrogado, Jesus foi perguntado a respeito desse assunto. A pergunta que eu tenho a fazer a você, baseado na Bíblia, é a seguinte: quando Jesus, interrogado sobre o fim dos tempos, sobre os sinais e sobre a volta dele, qual foi a resposta de Jesus? Antes da gente falar da resposta direta de Jesus, eu queria dizer a você que, com o passar dos séculos e dos anos, os homens tentaram marcar datas para um fim. Porque você tem que entender o seguinte: quando se fala em fim do mundo e volta de Jesus, qual a relação disso e qual a diferença disso? Mas eu quero dizer que já marcaram datas para o fim em várias ocasiões no passado, no presente e também já tem datas para o futuro, um futuro mais distante. Uma data que vem à minha mente é a data de 1844. O ano de 1844 foi um ano marcado por um grande movimento de pessoas que acreditavam que Jesus voltaria e que colocaria um ponto final nesse mundo e assim daria início ao mundo novo. Eles eram conhecidos como os mileritas. Acontece que passou aquela data e Jesus não voltou e o mundo não acabou. Depois surgiram outros homens e um deles marcou a data para o final desse mundo, para 1875. E novamente não aconteceu nada. Veio um outro e marcou para 1914. A Sociedade Torre de Vigia marca para 1914. E você sabe que em 1914 aconteceu a Primeira Guerra Mundial e não foi a volta de Jesus, nem tampouco o fim do mundo. Depois de 1914 surgiram outros movimentos, mas o mais destacado deles é aquele que a gente conhece, que é atribuído a Nostradamus, que diz 1000 chegará e de 2000 não passará. Você lembra de 1999, se é que você tem essa idade, se é que você vivia naquele tempo? A virada para 2000 ou para 2001? Você lembra disso? As pessoas correram em busca da Bíblia, da igreja, e muitas pessoas se converteram e foram batizadas porque pensaram, é o fim do mundo. Porque a profecia dizia, 1000 chegará e de 2000 não passará. Só para você saber, nós já estamos em 2012, né? Então, aquela data específica passou. Mas agora vem algumas pessoas que dizem assim, mas o mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012, porque o calendário maia termina no final desse ano. E se não há mais calendário pela frente, significa que o mundo vai chegar ao seu final. E por isso surgiu esse movimento todo no mundo inteiro, com filmes, histórias, pregações, livros e livros e livros e livros que falam sobre o calendário maia e sobre o fim do mundo. Eu quero dizer para você o seguinte, eu mostrei alguns grupos e algumas pessoas que tentaram marcar data para o fim. E agora eu quero que você preste atenção na pergunta feita pelos discípulos a Jesus. A pergunta foi, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então há uma associação direta do fim desse mundo mal com a vinda de Jesus. Você pode ver que as duas perguntas estão num versículo só. Você quer ver a resposta direta de Jesus? A resposta direta de Jesus? Quer ver? Quer ver? Vamos lá. Mateus 24, 36. Diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Essa é a resposta de Jesus. Ok? Então, Jesus respondeu de forma segura, de forma clara. Ou seja, o dia da volta de Jesus e o dia do fim desse mundo de pecados, ninguém sabe. Nem os mileritas,
nem o pessoal de 1875, nem de 1914, nem o Nostradamus, nem os maias, nem os estudiosos do calendário maia, nem eu e nem você. O dia só Deus é quem sabe. Agora, Jesus respondeu de forma mais detalhada essa pergunta. Veja o que diz o Mateus 24, verso 4. Jesus disse, e ele lhes respondeu, cuidado para que ninguém vos engane, ou vede que ninguém vos engane. Bom, se Jesus falou assim, cuidado para ninguém vos enganar, significa que surgiriam pessoas tentando enganar, ok? Porque se não houvesse uma tentativa de engano, Jesus não precisaria nos alertar dizendo, cuidado para que ninguém vos engane. Obviamente, essa alerta de Jesus chama a nossa atenção para um possível engano que viria. E quando você vai para o versículo 5 em diante, Jesus diz assim, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí ele continua, ele vai falando de guerras, de fomes, de terremotos. Você conhece o texto. Só que o que chama a nossa atenção no verso 6 é o seguinte, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Aí ele termina falando, mas ainda não é o fim. Ouviu isso? Quer dizer, guerras, terremotos, fomes, pestes, as tragédias do mundo. Jesus disse, essas coisas deveriam acontecer, mas ainda não é o fim. E quando você vai para o versículo, vamos destacar somente um versículo mais. Poderíamos ler o versículo 7, que diz assim, o versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha o 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então a pergunta é, o que está acontecendo com o nosso mundo? O que está acontecendo com o nosso mundo é exatamente o que a gente acabou de ler aqui. E eu poderia ler para você o que está escrito em Timóteo, capítulo 3. Poderia ler para você o que está em Isaías 24. Eu poderia ler para você o que está em Lucas 21. Quando a Bíblia faz uma relação, uma lista enorme de problemas que o mundo viveria, que o mundo passaria, que o mundo experimentaria. E Jesus diz, mas isso ainda não é o fim, isso ainda não é o fim. E ele fala, é o princípio das dores. Ouviu falar de terremoto? Ouviu falar de tsunami? Ouviu falar de falso profeta? Ouviu falar de alguma tragédia? Jesus diz, isso tem que acontecer, mas ainda não é o fim. Ouviu falar de outras catástrofes naturais ou sobrenaturais? Jesus fala, isso é só o princípio das dores. Agora, você quer saber quando será o fim? Quer saber quando é que Jesus fala assim, agora é o fim? Quer saber? Quer ou não quer, meu amigo? Vou te mostrar. Quer saber mesmo? Então presta atenção na resposta de Jesus a essa pergunta. Mateus 24, versículo 14. Ouça. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ouviu isso? Então, quando ele fala assim, guerras, ele fala, não é o fim. Terremotos, não é o fim. Tragédia, não é o fim. Fome, não é o fim. Ele continua falando de coisas ruins e diz, isso é só o princípio das dores, ok? Mas quando ele fala, o evangelho será pregado em todo o mundo, aí ele diz, aí sim virá o fim. Em outras palavras, o que está acontecendo hoje no Contagem Regressiva, o que está acontecendo hoje pela web, é um sinal do fim, meu amigo. É um sinal do fim, é um sinal de que realmente Jesus vai voltar e vai botar um ponto final nesse velho mundo. Porque o que estamos fazendo aqui é a pregação do Evangelho, exatamente o que está escrito em Mateus 24, 14. E se você ler o verso 13, vai se surpreender. Olha o 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A importância da fé e da perseverança até o fim. Agora, você percebeu que a Bíblia não fala de calendário maia? Percebeu que a Bíblia não cita uma data para o fim e nem para a volta de Jesus? Porque você sabe, a volta de Jesus é o fim desse velho mundo e o início de um novo céu e de uma nova terra. Por isso que eu falei para o André e para a Ana que a Bíblia fala do fim e fala de duas maneiras. Fala que sim e fala que não. Ou seja, quando a Bíblia fala do fim do mundo, está falando do fim desse mundo de pecados, o fim desse mundo de sofrimentos. Isso a Bíblia fala que vai ter um fim. Mas quando fala daqueles que se entregam a Jesus, daqueles que amam a Jesus, a Bíblia diz que esses terão a vida eterna. Veja só o que diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4.
Apocalipse 21, verso 4. Eu vou te mostrar o que significa fim, ok? Fim, na Bíblia. Apocalipse 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Entendeu? Então, isso aqui é o fim que nós falamos. O fim desse mundo de lágrimas, de sofrimento, de pranto, de luto, de morte. Esse tipo de vida, que não é vida, vai ter um fim. Esse tipo de sofrimento, o pecado, o mal, isso vai ter um fim. Mas, veja o que diz o versículo 5. É clara a Bíblia. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? É isso que diz a Bíblia. Claramente a Bíblia Sagrada fala sobre isso. Essa semana eu estava fazendo uma pesquisa sobre situações, experiências de pessoas com respeito aos seus últimos dias de vida. E eu vi uma matéria que eu acho que você também viu, porque eu estou falando para internautas e eu sei que vocês navegam e pesquisam e sabem quase tudo de internet. Mas eu vi a notícia de uma mulher chamada Mel. Ela não é brasileira, vive, me parece que num país da Europa. E ela foi ao médico, fez os seus exames e foi diagnosticado câncer. E ela fez todos os exames, quimioterapia, uma série de coisas. E finalmente, depois de meses e meses fazendo o tratamento, o médico disse a ela: você não tem solução, o seu caso não tem solução, não há esperança para você. Dentro de algumas semanas você irá a óbito, você irá morrer. Dá para imaginar um diagnóstico dessa natureza, desse nível de afirmação? Você tem os seus dias contados. E essa mulher entrou realmente numa situação já de morte antecipada, porque uma notícia como essa pode detonar, pode destruir uma pessoa. E sabe o que ela fez? Ela fez uma lista de desejos que gostaria de cumprir antes da morte, mas não tinha condições financeiras para cumprir os seus desejos. Então, os amigos colocaram os seus desejos, o seu plano no Facebook. E pelo Facebook, um grupo de pessoas do mundo inteiro se juntou para tentar arrumar dinheiro e ajudá-la a cumprir seus sonhos e seus desejos. Entre os desejos estava, sabe o quê? Reunir as amigas para beber champanhe, uísque e cerveja a noite toda. Um outro desejo que ela tinha era sair numa limusine com as suas amigas para curtir a vida. Outro desejo era sair e comer nos restaurantes mais caros da sua cidade. Só para falar alguns, né? Porque tinha outros. Mais de 8 desejos na sua lista, que já foram realizados. E mais uma lista grande está como espera. Eu gostaria de fazer uma reflexão com você. Eu quero perguntar a você: se você soubesse que os seus dias estão contados, se você soubesse a data com uma contagem regressiva para o final da sua vida, se você soubesse a data da volta de Jesus, se você soubesse a data do fim do mundo, de acordo com a Bíblia, quais seriam os seus desejos? Você seria como essa mulher que tentaria curtir e desfrutar dos prazeres carnais que até então não havia desfrutado? Na lista dela não aparecia Bíblia, nem fé, nem igreja, nem religião, nem Jesus. Sabe por quê? Porque na cabeça dela havia só esta vida, só este mundo. Esse é o problema de muitas pessoas. As pessoas estão focadas neste mundo. Para elas só existe isso. E por isso, elas quando ouvem falar do fim do mundo, entram em desespero. Para nós cristãos, para você que é uma pessoa que crê em Deus, você sabe que Jesus em breve voltará. De acordo com a palavra de Deus, é só mais um pouco de tempo, como cantam os arautos do rei. É só mais um pouquinho mais. E Jesus vai voltar para acabar com esse mundo mau e para estabelecer um novo céu e uma nova terra. E até lá, nós temos algumas coisas a fazer. Porque essa data não foi revelada a nós.
mas eu quero dizer para você que existem 3 acontecimentos na vida humana que Deus não revelou o dia e nem a hora. A primeira data é a data da sua morte ou da minha morte. Nós não sabemos. A segunda é quando vai acabar o tempo da graça. Quando vai fechar a porta da graça para as pessoas. Deus também não revelou. E a terceira é quando Jesus vai voltar. Deus também não revelou. Já que não sabemos essas 3 datas, a pergunta é: quando você deve estar preparado? A partir de quando devemos estar preparados? E a resposta é bíblica, é a partir de hoje. A partir de hoje devemos estar preparados, porque Jesus está voltando, amigo. Porque Jesus, em breve, vai fazer uma intervenção nessa terra. E como diz Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Em breve, Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus. Em breve, como diz Apocalipse 1, verso 7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. E como diz Mateus 24, 30, ele virá com poder e muita glória. Em breve, nós iremos levantar a cabeça e olhar para cima e vamos ver Jesus voltando em glória e majestade. E naquele dia, você precisa saber de que lado vai estar. E a decisão de que lado vai estar tem que ser tomada hoje, porque o amanhã nós não sabemos. O amanhã pertence a Deus. Agora, hoje, nós podemos decidir. Hoje, Jesus está te chamando. Você precisa se preparar e você precisa decidir para estar e para viver com Jesus para sempre. Você deve dizer assim: quero viver com Jesus. Quero viver com Ele aqui e quero viver com Ele lá. Eu quero viver com Jesus o tempo todo. E se você quer viver com Jesus, eu tenho certeza absoluta que não importa quando vai acabar esse mundo, não importa quando Jesus vai voltar, se você quer viver com Ele, não importa, você estando com Ele, está com a salvação garantida, está com a vida eterna garantida. Quero viver com Jesus. Está aí uma frase para uma hashtag. Quero viver com Jesus. Amém? Se você quer viver com Jesus, então vamos fazer dessa frase uma hashtag. Quero viver com Jesus. Eu sei que Jesus vai voltar, eu sei que a volta de Jesus é o fim desse mundo mau, é o início de um mundo novo e eu quero viver com Jesus. Faça isso e coloque, mande no seu Twitter com essa hashtag. Quero viver com Jesus. E se você fizer isso, eu vou entender que você está tomando uma decisão. Eu vou entender que você quer se preparar para a volta de Jesus. Eu vou entender que você está entregando o seu coração a Jesus. Sabe por quê? Meu amigo Jefferson Pilar canta uma música que tem base bíblica. Um verso, por exemplo, desse texto, dessa música que ele canta, está em Lucas 15, verso 7, que diz assim: haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu sou pecador e você também é pecador. E nós precisamos entregar a vida a Jesus. Precisamos tomar essa decisão que eu falei, quero viver com Jesus. E aí você vai se preparar, não para o fim, mas para um começo. Não para um término, não para o final da história da sua vida, mas para o início de uma vida eterna. E aí, nós vamos fazer uma festa aqui na terra e lá no céu, quando Jesus voltar. É esse o seu desejo? Mande pra gente um Twitter. Tuita aí, vai lá no seu Twitter. Tuita e coloca como hashtag: quero viver com Jesus. Jefferson. Você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor,
mas Cristo não te deixará sozinho a caminhar. Contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu. Quando você se entregar, Cristo vai te amparar. Quando você voltar, então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração. Só basta lhe pedir perdão. Perdão, Senhor, perdão, Senhor. Chegou os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar. Mas ao clamar o nome do Salvador, pediu perdão. Naquela sincera oração, Cristo disse: vai, não te preocupas, a minha promessa aqui está. Os teus problemas sim, eu resolvi, não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, meu sangue te resgatou. Hoje é uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou, voltou, voltou. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração. Só basta lhe pedir perdão. Erga tua voz em oração. Só basta lhe pedir. Amém, amém. Que maravilha. Parabéns a você por sua decisão. Hashtag quero viver com Jesus. Vamos agora orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Pai Celestial, obrigado por esta mensagem da Tua Palavra e por essas decisões lindas que foram tomadas nessa noite. Eu entrego em Tuas mãos cada jovem, cada adulto, cada pessoa, cada família, cada um que ouviu a Tua Palavra nessa noite. Queremos realmente Te servir e queremos fazer parte dessa festa aqui na terra e principalmente no céu. Em nome de Jesus, amém. Bom, você está vendo aqui a tela do site esperança.com.br. De repente você já está vendo aí na sua casa, é isso? Tá vendo esses rostinhos aqui? Tá bombando, hein, André? Tá muito forte. Esses aqui são os rostos das pessoas que aceitaram o apelo do pastor Luiz Gonçalves hoje, pastor. Amém? Amém? É muita gente, pastor. Para o senhor ter ideia, a gente estava vendo aqui, contagem regressiva foi um dos assuntos mais comentados no Twitter aqui de Brasília nessa noite. E teve uma hora que ele estava em primeiro lugar. Em primeiro lugar. O que é que o senhor acha disso tudo, pastor? Isso nós podemos louvar o nome de Deus. Amém. E agradecer a todas as pessoas que estão conosco, orando e participando com a gente. Esse programa foi preparado para você. Agora você acha que acabou? Que é o fim? Não é o fim ainda. Pastor Areli tem surpresas para você. Tá certo, André. Tenho surpresas para vocês, sim. Foi o primeiro programa, tá começando. Evangelismo Web é exatamente isso, contagem regressiva. E hoje você participou de um programa especial e inédito.
você viu nossa equipe trabalhando, você viu que nós tivemos os nossos desafios, mas nós chegamos no final com picos de audiência, com uma moçada vibrante e com mensagens de esperança. Pastor Luiz, você precisava ver as mensagens de ânimo e pessoas que estavam dizendo, estou orando, estou contente, estou feliz, estou esperando, é isso aí. E amanhã, Pastor Luiz vai responder o seguinte: por que, se tem só um Deus, por que tem tantas religiões? Por que tem tantas religiões se a palavra de Deus diz que só tem um Deus? André e Ana, vocês também certamente vão esquentar esse papo amanhã, né? Porque um Deus, tantas religiões... Eu já ouvi uma frase que diz assim, religião não salva ninguém. E é isso, será que é mais ou menos por aí mesmo? Você sabe que isso é um assunto bom para amanhã, viu, Aliás, André? a gente ouviu muitas opiniões nas ruas. Amanhã também a gente vai saber o que o pessoal amanhã, está que horas falando. que começa, pastor, amanhã? Olha, amanhã a gente começa 9 horas. 9 horas da noite. Entende? E olha, pode tremer o chão e a gente vai começar. Amém. 9 horas. É a programação, a festa, e nós não queremos que você perca. Amanhã é sexta-feira, você sabe que sexta-feira é um dia especial e nós não podemos deixar de ter esse grande programa. Então, 9 horas, nós temos um encontro marcado. Agora é o seguinte, calma aí, não vai desligando não. O pastor Luiz ainda está aqui, está do meu lado, está cheio de gente aqui, está todo mundo esperando você. O Jefferson cantou uma música que dizia sobre festa, né? E agora o pastor Luiz vai pro videochat e vai conversar com você. Porque é capaz, você sabe, André e Ana, que alguma pergunta não ficou bem resolvida, né? E tá cheio de gente aí que talvez tenha dúvidas. E o pastor Luiz ainda vai dar uma palhinha para você. Por isso você continua, nós vamos estar com vocês. E é o seguinte, para você ter tua pergunta respondida, é bem simples. Você põe hashtag contagem regressiva. Contagem regressiva, né? Muito bem. Você vê, até eu já estava ficando só, ali. Não, ó, mas deu você certinho, pastor. Você viu? Contagem regressiva. Ainda bem que eu tenho apoio aqui nessa turma. Eu já estou ficando meio velho, sabe? Então, mas hashtag contagem regressiva e você pode mandar perguntas. Você pode dizer para ele que você está com dúvida e nós vamos responder. Isso é Evangelismo Web, esse é o programa Contagem Regressiva e a igreja... você é parte, nós estamos felizes porque dentro desse programa existe uma proposta e a proposta é trazer esperança. Essa noite nós sentimos que muitas pessoas vão dormir melhor, vão dormir tranquilas, vão sentir que há esperança. Por quê? Porque há um Deus que tem algo especial para cada um de nós. Muito bem. Agora, então, reforçando o que o pastor Areli falou, você tem alguma dúvida sobre a questão do fim do mundo que a gente falou hoje? O espaço está aberto. O pastor Luiz Gonçalves vai responder a sua pergunta agora. É só você mandar a sua pergunta no Twitter com a hashtag contagem regressiva ou no site esperança.com.br. Você também pode perguntar. E aí a gente já tem perguntas para o pastor Luiz Gonçalves, é mais ou menos isso, pastor? Sim, já está cheio de perguntas lá, pastor Luiz, se prepara porque vem muita coisa. E olha, eu quero fazer um apelo, veemente apelo, sabe? Não esqueça, jovens, essa noite, amanhã de manhã, amanhã à tarde, você tweete, retweete, porque nós queremos ter amanhã um super programa, um grande programa e a tua presença é importante. Mas você precisa participar e continuar conosco. É isso aí. Esse é Contagem Regressiva. Muito bem. Eu vou passar para Ana Lima. Ana Lima, você já tem perguntas aí? Já tenho várias perguntas aqui, André. E olha, pastor, essas eu acho que vai ficar embaçado para o senhor. Pastor, tem uma aqui que é da Joane Almeida Lima. Ela diz o seguinte: pastor, realmente existirá o arrebatamento? O arrebatamento, aquele que a pessoa está num local e do nada ela some. O tal do arrebatamento secreto, mais ou menos isso, né? É Joane o nome dela? Joane. Joane, obrigado por sua pergunta. A Bíblia fala do arrebatamento, mas não fala do arrebatamento secreto, ok? Quando Jesus voltar, haverá sim um arrebatamento. A Bíblia é muito clara em Mateus capítulo 24. Ela fala sobre esse assunto. Mateus 24, Mateus 25... E a Bíblia Sagrada, quando ela menciona Mateus 24, vamos pegar aqui o versículo 39. Diz assim,
40, melhor dizendo, verso 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Mas isso aqui não tem nada de secreto. É muito simples. Por exemplo, aqui está a Ana, aqui está o André, aqui estou eu, aqui está o Jefferson. Estamos nós 4 aqui. Jesus volta hoje, por exemplo. Imagine que Jesus volta hoje. A Ana e o André estão preparados. Jefferson e eu não estamos preparados. Então, se Jesus voltar hoje, os 2 serão levados para os céus e nós 2 não seremos levados. Serão deixados. Deixados. Quer dizer, aí nós não vamos entrar nessa questão mais profunda, teologicamente falando, mas de maneira muito simples é assim. Então, aqueles que Jesus levar para os céus, claro, aí é o arrebatamento. Como diz Tessalonicenses, encontraremos Jesus nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas não é secreto, ok? É real e visível. Olha, tem 2 perguntas aqui e eu vou começar com uma que eu achei aqui meio intrigante e a outra eu já vou adiantar, que é de um amigo nosso que ele começou dizendo assim, sou mormon. E aí a pergunta vem, mas eu vou fazer a outra pergunta que ainda não é do nosso amigo mormon. A pergunta é do Wagner Vieira, ele diz assim, querido pastor Luiz Gonçalves, falou, querido pastor Luiz Gonçalves e família da Novo Tempo, Deus seja louvado pelo trabalho de vocês. A minha pergunta é, no final dos tempos, Satanás vai se manifestar em carne e osso? Uau, o nome dele é Wagner? Wagner Vieira. Wagner, a Bíblia chega a falar sobre esse assunto. E eu vou lhe mostrar na Bíblia. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 27 em diante, fala assim, 24 e 27. A gente pode até começar do verso 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para que, se possível, for enganar até os eleitos. Olha o 25. Vede que vos tenho predito. Agora o 26. Portanto, se vos disserem, eis que Jesus está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, primeira parte, se alguém falar, Jesus voltou, está lá na avenida tal, você não acredite porque não é Jesus, ok? Então, quem é? Aí nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 11, versos 13, 14 e 15. Fala assim, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, André, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, o diabo poderá se manifestar como ele é. Eles usam a expressão carne e osso, né? Lembrando que Satanás é um anjo, ok? Um anjo caído, mas ele aparecerá como ele é para tentar enganar as pessoas. Em outro momento, disfarçado. Satanás, ele tem vários disfarces para enganar as pessoas. Temos que estar atento. Um dos enganos é ele mesmo tentar imitar a volta de Jesus. Ele mesmo tentar imitar Por isso a volta o texto de Mateus que fala assim, se alguém disser que está aqui ou ali, não acredite. Não acredite nisso. Agora, eu tinha falado do nosso amigo que é mormon, o nome dele é Moroni Bonerges, e ele diz assim, sou mormon e gostaria de saber qual a visão adventista sobre o milênio. E aí o senhor vai ter que explicar alguma coisa sobre isso. Ele pergunta assim, esse milênio será na terra ou nos ares do céu? Bom, acho que é uma pergunta, se a gente tem mais amigos mormons como ele nos assistindo, parece que é uma coisa que gera bastante dúvida, hein? Claro. Ô Moroni, primeiro, muito obrigado por você estar conosco. Você sabe que Moroni é um nome muito significativo para os mormons. Ah, é? É. Eles creem numa visão que foi dada por esse anjo, chamado Moroni. E por isso, talvez, a família dele deve ser de origem mormon e deve ter dado esse nome por ter essa consideração toda e essa história entre os mormons. Agora, a sua pergunta, Moroni, é muito pertinente. De acordo com a Bíblia, não é a crença dos adventistas apenas, não é a crença de A, B ou C, é a Bíblia, essa Bíblia, que é a mesma sua, ok? A Bíblia Sagrada deixa muito claro de que quando Jesus voltar, aí sim terá o início o milênio. Ok? E depois dos 1000 anos, descerá do céu a cidade santa, a nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 20 e Apocalipse capítulo 21. Então, entre o início, ou melhor, o milênio está entre dois grandes acontecimentos. A volta de Jesus
e a descida da cidade santa. Durante o milênio, o povo de Deus estará no céu e os ímpios estarão mortos no pó da terra. Jeremias 4, de 23 a 26. Ou seja, nós cremos, como diz a Bíblia, de que durante o milênio o povo de Deus estará no céu e os ímpios estarão mortos no pó da terra. E esse planeta estará vazio e escuro por 1000 anos. Repetindo, Jeremias 4, 23 a 26, Apocalipse 20, versos de 1 a 9. Muito bem. Ana Lima? Pastor, tem uma pergunta aqui do Giovanni Nepomuceno, falando nisso, aproveitando um abraço para vocês que estão nos assistindo, principalmente o Giovanni. Ele mandou o seguinte: pastor, existem muitas almas que não conhecem a verdade. Ele até citou aqui um exemplo: homossexuais, filhos de santos, enfim. Se Jesus voltasse hoje, essas almas seriam todas perdidas? Aí a gente pode incluir também muitas outras pessoas que não conhecem, né, a essência mesmo, a verdade. Pastor, estariam perdidas ou não? Como nossos bisavós, tataravós. Sim, que não conheceram. Né? Qual o nome dele? Giovanni. Ô Giovanni, você logicamente crê na Bíblia. Vou te dar a resposta na Bíblia. Atos 17, versos 30 e 31. Diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, anuncia a todos os homens que em todos os tempos, aos homens que todos, em toda parte, melhor dizendo, se arrependam. 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então é assim, ó, de acordo com o verso 30, eu li o 30 e o 31, de acordo com o verso 30, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Isto é, a pessoa que não tem o conhecimento de determinada doutrina, determinado assunto, ela não será condenada por alguma coisa que ela não conhecia. Deu para você entender? Então veja, a partir da hora que você conhece, a partir do momento que você tem luz sobre o assunto, aí sim você vai ser julgado baseado naquilo que você conhece, como diz o verso 31. Então, em outras palavras, fique tranquilo, a pessoa, não importa quem seja, se essa pessoa conhecia pouco ou não conhecia nada do que você conhece, mas essa pessoa era fiel aos princípios que aprendeu do pai, da mãe ou da sua religião, mas era fiel aos princípios que estão de acordo com os princípios bíblicos, mesmo não sendo da minha igreja nem da sua, essa pessoa poderá ser salva. Quando eu falo poderá, é porque eu não sou o juiz, Deus é o juiz. O que eu posso afirmar é que Deus não considera o tempo da ignorância. Ele considera a partir do momento que a pessoa tem um conhecimento. E existe o conhecimento básico, que mesmo quem não é seguidor da Bíblia tem no coração porque Deus colocou. Ok? Mas fique tranquilo que nenhuma pessoa será salva injustamente, por engano, e ninguém vai se perder injustamente. Agora, pastor, o senhor falou de quem vai se perder, quem vai se salvar. No céu, tem vagas? Porque aqui, ó, a Marcela de Castro, Marcela, um abraço para você, viu? Se no céu tem vagas. É verdade. Não, boa. Olha só. Li em Apocalipse 7 que 144 mil serão selados. Não entendi o que quer dizer. Só 144 mil pessoas serão salvas? É isso? A gente precisa entregar algum quem currículo? É a pessoa? Marcela. Marcela, ó, você só leu até o verso 8, né? Vou ler o 9 para você. Apocalipse 7, você leu até o verso 8 que fala de 144 mil. Então eu vou te dar um pouquinho mais do que isso que você leu. Olha o verso 9. Depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. No mesmo capítulo. Olha aí. No Apocalipse 7. Né? Então, a Bíblia, quando fala dos 144 mil, não está dizendo em nenhum momento que só 144 mil pessoas serão salvas. Jamais. A Bíblia está dizendo, no verso que eu li, que os salvos formam uma grande multidão que ninguém pode contar. Ok? Então, não serão salvos apenas 144 mil pessoas. Esse é um outro assunto. Agora, a salvação, como eu li no verso 9, é para muito mais gente. E a pergunta dela, tem vaga? Será que tem vaga, pastor? Posso responder essa? Por favor. Vamos ver se tem vaga. Vamos ver. Apocalipse 21, verso 27. Fala assim, ó. Nela, falando da Nova Jerusalém e da Nova Terra, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada,
nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Resposta: as inscrições estão abertas. Respondido, Marcelo. Um abraço para você. Muito E bem. aí, Leite? Só pra gente mandar um abraço, tem muita gente fazendo perguntas aqui, tem gente mandando abraço. Só para um momento aqui do pessoal mandando abraço, a gente tem aqui, por exemplo, a Isis Barreto, tá divulgando aqui, ela fala assim, dúvidas sobre o fim do mundo? E aí ela dá o link aqui do Contagem Regressiva. A gente tem o Danilo Rosa aqui, trabalha inclusive com a gente na Rede Novo Tempo, mandando um abraço, falando assim, ó, agora o Contagem Regressiva tá na mira da verdade, com o pastor Luiz Gonçalves. O Johnny Menezes, ele fala assim, ó, Contagem Regressiva tá bom demais. E aí tem gente fazendo até a propaganda de amanhã, a Leide Avena, acho que é Leide Avena. Por que um Deus e tantas religiões? Amanhã, no Contagem Regressiva. Olha só, fazendo propaganda já, hein, pastor? Não, e tá certo, porque esse é um assunto, você vê, eu estava conversando com o Jefferson, e não somente o que você me falou, Jefferson, como eu também já ouvi, né? Tem gente que acha que esse título já é preconceituoso, né, Jefferson? É verdade. Eu postei lá, né, esse banner que a gente usou aqui, e deu uma polêmica, todo mundo falou, mas quem é que falou isso? Quem é? E teve... da nossa denominação, de várias denominações, observações, assim, até ataques mesmo. Então você vê que essa divulgação que essa pessoa fez é uma divulgação corretíssima. E outra, nós somos cristãos, não temos que ter medo de discutir nenhum assunto, entendeu? Uma vez alguém falou assim para mim, ó, política, futebol e religião não se discute. Já ouviu falar isso? Já ouvi falar. Pois é, mas liga a televisão domingo à noite para tu ver o que tem lá. Só esporte, discutindo. Por que a bola não entrou? Por que quase, não sei o quê. Discussão de horas e horas e horas na televisão. Política, veja aí os debates. E por que a Bíblia a gente não vai dedicar um tempo para discutir o assunto? É verdade. E discutir, num bom sentido da palavra, estudar a Bíblia, que é o mais importante. Muito bem. A gente tem uma última pergunta aqui, pastor, que eu achei interessante, porque é uma coisa meio, poderia dizer, talvez palpável, não sei. É o nosso amigo aqui, Ricardo Monteiro, do Ceará. Ele perguntou assim, pastor, sinais como águas se tornando em sangue, úlceras, escuridão, acontecerão antes ou depois da porta da graça se fechar? E aí acaba sendo duas perguntas, né? Porque o que é porta da graça? Né? Além dessas perguntas aí, se isso, águas em sangue, úlceras, escuridão, vai acontecer antes ou depois da porta da graça se fechar? Qual o nome dele? É Ricardo Monteiro, do Ceará. Ô Ricardo, um abraço para você e para todo o pessoal do Ceará. Bom, esse é um assunto que eu vou responder assim em menos de um minuto. Mas não é assunto para responder em um minuto. É assunto para responder em 3, 4 horas. Ok? Só para você já entender que a resposta será bem resumida. Agora, uma coisa é muito clara. Isso que você citou da água em sangue, não sei o quê, não entra como sinais da volta de Jesus. Pode até entrar. Pode até entrar, claro que pode. Mas deixa eu te falar uma coisa importante sobre esse assunto. Isso que você menciona como sinais faz parte das 7 últimas pragas do Apocalipse. E as 7 últimas pragas, quando caírem, a porta da graça, como você menciona, já estará fechada. Sabe por quê? Porque porta da graça é uma linguagem que nós cristãos usamos, baseado em João 10, em Apocalipse 3, para se referir ao tempo de misericórdia, de salvação que Deus oferece para as pessoas. Ou seja, enquanto Jesus estiver no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós, significa que essa porta está aberta, que a gente chama de porta da graça. Quando Jesus sair do santuário e terminar sua intercessão, significa que essa porta estará fechada, ok? Então, hoje a porta está aberta para todos, mas um dia ela vai se fechar, ou seja, Jesus vai sair do santuário e a porta estará fechada. A partir da hora que Jesus sair do santuário, como diz Apocalipse 16, verso 17, ele vai falar, está feito, está consumado. Aí sim, começam a cair as 7 últimas pragas. E as 7 últimas pragas que aparecem em Apocalipse 16, 15 e 16, em várias dessas pragas, a Bíblia usa uma frase muito interessante. E essa frase me leva a dizer que as pragas cairão depois do fechamento da porta da graça. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 16. Eu vou ler, por exemplo, o que diz a 5ª praga. Aliás, a 4ª praga. Apocalipse 16, versos 8 e 9. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol,
E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. E não se arrependeram para lhe darem glória. Então, vê a frase, não se arrependeram. Isso se repete em várias pragas. Não se arrepende. A praga cai, a pessoa sofre, mas não se arrepende. Não se arrepende. Não se arrepende. Parece o faraó do Egito, lá no Êxodo, né? Claro, existe até uma ligação das 7 últimas pragas com as 10 pragas do Egito. E quando fala não se arrependeram, é por quê? Porque a porta já estará fechada. E como diz Amós 8, 11, 12, fala que as pessoas vão correr de um lado para o outro, procurando a conversão, o arrependimento, mas não vai haver mais. Muito bem, então obrigado, pastor Luiz Gonçalves. A gente vai ficando por aqui, a gente vai ter algumas informações ainda importantes para você, mas olha, eu quero lembrar você que amanhã o nosso tema é uma pergunta, né? Se Deus é um só, por que existem tantas religiões? Será que Deus está em todas as religiões? E aí, pastor? Isso é motivo de polêmica, hein, André? Polêmica, hein, Ana? Então vamos lançar um desafio? Vamos. Quem está aí nos assistindo hoje tem que chamar mais amigos para... Tem que já lançar a hashtag hoje, amanhã de manhã, amanhã à tarde, para amanhã à noite, às 9 da noite. E convidar um amigo que não conhece ainda do tema, que tem muitas dúvidas ainda. Bem. Amanhã eu quero ver se vai ter gente aqui fazendo perguntas sobre esse assunto. Falando no Facebook, em todos os lugares, que amanhã às 9 horas da noite, 9 horas da noite, no Contagem Regressiva, sobre se Deus é um só, por que existem tantas religiões? Hashtag Contagem Regressiva. E olha, ele tá tocando aqui e amanhã tem mais Jefferson Pilar amanhã, é isso mesmo, Jefferson? Dá pra dar uma palhinha, assim, qual música que a gente vai ouvir amanhã? Filhinho. Olha, essa é linda, hein? Veja a hora, eu já tô na contagem regressiva aqui, André, pra chegar logo amanhã. Muito bem. Olha, e uma coisa que acabaram de cochichar aqui no ouvido pra mim, amanhã tem CD do Jefferson Pilar de presente pra você que acompanha a gente. Olha só que beleza, hein? Só que tem que divulgar pra ganhar o CD, hein? Fica ligado, pastor Luiz. O senhor pode terminar com a gente por uma oração? Sim. Muito obrigado a vocês também, ao Jefferson, a toda a equipe. Vamos orar a você que está em casa. Senhor nosso Deus, obrigado porque não existem pessoas somente nos lares, mas tem pessoas no hotel, tem pessoas no trabalho, tem gente na rua assistindo e participando desse programa. Nós oramos por cada uma dessas pessoas e pedimos que a tua graça esteja sobre elas e que juntos nos preparemos para a volta do Senhor Jesus. Pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém.